Boa noite. O novo governo do presidente do Paraguai, Federico Franco, condenou hoje o Mercosul por suspender temporariamente o país do bloco. O ministro das Relações Exteriores, José Félix Estigarribia, cobrou dos 9 governos que integram o Mercosul espaço para a defesa e a apresentação de esclarecimentos. Ontem, o Paraguai foi suspenso do Mercosul até 2013 devido à forma como conduziu o impeachment do presidente Fernando Lugo na última sexta-feira. Esta suspensão vai até a prevista eleição presidencial do começo, me parece que abril de 2013. Estigarribia informou que o Paraguai não participará da cúpula do Mercosul nos próximos dias 28 e 29 na Argentina, abandonando a ideia inicial de insistir em se fazer presente. No entanto, ele elogiou a declaração do assessor especial de assuntos internacionais da presidência brasileira, Marco Aurélio Garcia, que afirmou que nem o Brasil, nem o Mercosul vão intervir nas questões internas do Paraguai. O chanceler paraguaio acrescentou que é curioso que os países vizinhos questionem a brevidade do processo de impeachment, realmente durou pouco mais de 30 horas da denúncia à decisão final, mas de imediato estes países que reclamam esta celeridade boicotam o novo governo sem dar o direito de defesa. Segundo ele, o Paraguai vai continuar esforços para restabelecer relações com os países do Mercosul. Para avaliar e debater um momento político de turbulência por que passa o Paraguai e até onde isto tudo afeta o continente, está começando mais um Conversas Cruzadas. São convidados do programa o professor de História na Fundação Liberato, Daniel Sebastiani, o professor de Relações Internacionais na ESPM Sul, Ricardo Sondermann, a professora de Sociologia do Direito na Unicinos e Fundação Ministério Público, Sandra Vial, e o cientista político e sócio do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais, Marcelo Suano. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade. Sicredi, gente que coopera, constrói um mundo melhor. CIE, ações sociais que transformam. E Sistema Fecomércio, com você, a gente faz a economia girar. O Conversas Cruzadas tem a sua agenda empresarial e ela é um oferecimento de Merigo, estruturas metálicas, fazendo parte de sua história. Interativa, você vai poder participar, vai interagir com a gente respondendo a seguinte indagação. Você considera correta a forma como o presidente Lugo foi afastado do poder lá no Paraguai? Ligue para 8401-0360 e responda: sim, foi correto. O impeachment foi bem posto. Opção 1, sim. Opção 2, não. Teria havido, apesar da legitimidade do colégio que praticou o impeachment, teria havido alguma precipitação, algum atropelamento aos princípios gerais de processo, por exemplo. Você pode enviar, além disso, a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou venha pelo Twitter, @Conversa Cruzada. A opinião do telespectador aqui no programa tem o patrocínio de Vinícola Laurentia, Vinhedos do Brasil. Faça mais do que isso, torne-se um seguidor do @Conversa Cruzada. E aí fique sabendo durante o dia qual será a pauta da noite, depois do programa, poste a sua opinião, debata com o próprio debate, enfim, torne-se um dos nossos, @Conversa Cruzada. Vamos começar o debate pela dama, né? É regra, né? Sandra Vial, por favor, qual é a sua leitura de tudo que acontece no Paraguai e ainda está por acontecer? Boa noite. Realmente a minha leitura é uma leitura muito preocupada com esta realidade. Eu tenho acompanhado algumas reformas que vêm acontecendo no Paraguai. Eu sou professora da Universidade Nacional do Paraguai como convidada e professora da Universidade Americana de Assunção. Passei agora no mês de abril 15 dias vendo os programas sociais, vendo toda uma proposta de reforma na área de saúde, na área de educação, na área de ciência e tecnologia, tentando ver como é que os movimentos sociais estão se organizando, a questão dos direitos das mulheres, das crianças, e vi um país em um crescimento.
e vi um país que entendeu que os direitos humanos têm um custo bem alto, mas não garantir esses direitos humanos custa muito mais. Vi em abril um país com muitas movimentações na rua, os movimentos dos agricultores sem terras, movimentos de mulheres. Vi um país que pensava estar caminhando para a democracia. E agora eu vejo um país com muitas dificuldades. Eu estive no Paraguai a convite do presidente da Suprema Corte, me convidou para fazer a abertura do ano judiciário, e eles muito preocupados em saber como é que nós estamos lidando com questões complexas no Brasil, como é que a magistratura está decidindo, como é que o Ministério Público está se portando, como é o papel da Defensoria, muito preocupados, muito necessitados das nossas informações e das nossas assessorias. Estive também com o presidente Lugo, que me falava de todos os problemas de discriminação que existe do Paraguai com relação aos demais países do Mercosul. E é verdade, ele tem razão. Quer dizer, quando nós falamos no Uruguai, nós falamos, bom, no Uruguai as pessoas todas já migraram. A Argentina sempre foi a nossa Europa. O Brasil está aí como está. O Chile, os demais países, nós não temos outros problemas. Mas com relação ao Paraguai... A nossa Europa no pensamento dos argentinos. Do pensamento dos argentinos, obviamente. Uma provocação. Não, é uma bela provocação. Então, vi um Paraguai crescendo, um Paraguai que eu não via desde muito tempo. Vi um Paraguai amadurecendo a sua democracia. Agora eu vejo um Paraguai com muita preocupação. Ontem à noite, durante um longo tempo, estive conversando com meus colegas paraguaios e tentando entender como é que eles estão percebendo. E eles dizem, nós temos dúvidas, nós não sabemos o que vai acontecer, a cidade está calma demais, a nossa democracia está muito fragilizada, nós não temos dúvidas, e me dizia, inclusive o presidente da Suprema Corte me dizia, juridicamente está correto, o problema não é meramente jurídico, é político, é social, é econômico, atinge outras esferas, quer dizer, porque neste momento o Paraguai estava se colocando em condição de igualdade com os demais países do Mercosul. Tinha sim um crescimento, tinham sim jovens que estavam inclusive retornando para o Paraguai, não? O Paraguai melhorou muito. E dali a pouco acontece um abalo fortíssimo na democracia. A sua observação, os seus contatos, o levantamento que fez até porque inspirada na preocupação que se imagina seja até fruto do carinho que passou a ter com aquele país. Claro. Dá conta tudo isso de regularidade jurídica? A senhora fez essa referência. O mundo judiciário do Paraguai, em maioria, pelo menos, está entendendo que tudo foi de acordo com as regras? Sim. Porque isso significa o fim das esperanças do Lugo, que ele está na tentativa de reverter judicialmente. Claro, nós sabemos que o direito é fruto de decisão, não? Alguém decide aquilo que decide e tem determinados fundamentos para isso, poderia decidir completamente o contrário. Com os magistrados que eu tenho conversado, todos dizem, foi feito dentro do processo legal. Nós não temos dúvidas disso, mas... esta legalidade, ela não é suficiente, porque foi um processo muito rápido, muito rápido. Tu não pode destituir um governo em menos de 30 horas, em menos de 48 horas, tu não pode abalar a democracia, e mais do que isso, a imagem que o Paraguai tem perante os demais países do mundo inteiro. Eu tenho uma orientanda que faz doutorado em Sevilha, e eu co-oriento, e ela é paraguaia. Então ela levava para a universidade essa esperança de um país que se constrói, de um país que respeita as mulheres, de um país que pensa em fazer uma reforma agrária. Acabaram com a dissertação dela. Acabaram com a tese, bom. Então, acho que assim, é um novo momento, acho que o Paraguai tem problemas históricos e cruciais que precisam ser revistos. A posição brasileira, eu acho que é uma posição de cautela, nós não podemos agir do mesmo modo que se agiu lá, não é hora de virar as costas para o Paraguai, muito antes, pelo contrário, é neste momento que nós temos que juntar forças e ver como é que nós vamos resgatar uma dívida histórica que nós temos. Porque quem visita Assunção e vê o Palácio Presidencial e vê que de um lado
tem uma torre de uma forma e do outro lado de outra forma, e a gente se pergunta, por que são diferentes? Porque aqui foi bombardeado pelos brasileiros, quer dizer, nós temos uma dívida histórica com o Paraguai e precisamos resgatar. E não podemos esquecer que nós temos um número significativo de brasileiros que vivem no Paraguai, que são os brasiguaios. E não podemos nunca esquecer uma relação de dominação que nós brasileiros, acabamos tendo com os países mais frágeis da América Latina. Ricardo, relações internacionais é o teu prato. E agora nós estamos, nas palavras finais desta primeira passagem da Sandra, percebendo a repercussão de tudo no Brasil e na América Latina como um todo. Sob a ótica da relação internacional, como é que tu vês o que está acontecendo? Bom, a doutora Sandra levantou a barra, né? Então temos que... eu acho que o que acontece, as relações do Mercosul, do ponto de vista político, têm sido, em determinados momentos, mais profundas ou melhor desenvolvidas do que as relações econômicas. Né? Em termos de relações econômicas, a gente vê que elas funcionam de acordo com o regime de caixa e não com um regime de negócios. A Argentina se aperta, fecha a porta. Precisa importar, ou seja, essa administração é equivocada. Do ponto de vista político, ela tem sido bem feita. Tanto que dos princípios basilares do Mercosul é a democracia e o respeito à democracia. E é o que agora, então, é a reação que está acontecendo, né? O Uruguai está bastante quieto, a Argentina reage de uma forma muito peculiar, porque a Argentina está vivendo um momento muito tenso, né? Claro. E eu acho que a atuação que o Brasil está tendo, em termos de manter as relações, manter portas abertas, tem sido bastante diferente do que teria sido com o governo Lula, né? Eu estava hoje dando uma pesquisada, o The Economist, o Washington Post, ou mesmo alguns sites do Paraguai, ou seja, imaginando que no caso de Honduras, né, o Brasil reagiu de uma forma completamente fora de propósito para um país que a gente tinha um relacionamento distante, né? E já com o Paraguai, como a relação é importante, vamos ver exatamente o que está acontecendo. Do ponto de vista jurídico, como disse a doutora, realmente é legal do ponto de vista de como está acontecendo lá. Agora, se ele é moral, ou se ele é ético, ou se ele deveria ter sido feito dessa forma, é o que a gente tem que discutir. É difícil o Brasil impor ao Paraguai a sua vontade, como a Argentina está querendo fazer ao Paraguai impondo a sua vontade, porque existem fronteiras, existe o respeito internacional, existem acordos que regem isso. De qualquer forma, eu entendo que essa crise com o Paraguai já tem um governo novo que está começando a ser reconhecido, né? Então, tem que se entender de que as relações e os negócios devem continuar. O Paraguai, apesar do seu tamanho pequeno em termos de PIB e tudo, ele é importantíssimo para o Brasil, porque nós temos uma usina atômica que dividimos, uma usina elétrica, né, que dividimos, e que é muito importante para o Brasil. É muito mais importante para o Brasil do que para o Paraguai. Ela é essencial para o nosso desenvolvimento econômico. Então a gente tem um respeito com o Paraguai e talvez por aí comece, né, tenha já sido feito ao longo dos tempos como a senhora disse, né, se recompondo essa dívida histórica, tanto que foi o Brasil que construiu Itaipu, né, e é o Brasil que é o maior cliente. E quando o Lugo não vamos esquecer que quando o Lugo entrou no poder, uma semana depois ele sugeriu e aumentou os preços da energia elétrica que o Paraguai vendia para o Brasil, e o Brasil aceitou e foi embora, né? E continuamos em nome dessa... Então, eu acho que, de certa forma, a gente está resgatando isso ao longo dos tempos. Entre vários atos do Federico, que assumiu, um deles foi a nomeação do representante paraguaio na diretoria de Itaipu. Exato. Eu não sei se ele já tomou posse, como é que vai ser resolvido esse impasse. O que eu gostaria só de lembrar, assim, nós estamos falando dos brasiguaios, né? O Lugo, um dos grandes motivos do Lugo ter caído foi ele não ter feito a reforma agrária. Essa reforma agrária seria feita, na sua grande maioria, em terras de brasileiros que lá estão. Então, até que ponto Lugo não ter feito a reforma agrária não criou uma cisão nas relações entre Brasil e Paraguai? Por quê? Porque a reforma agrária seria feita, na sua grande maioria, nessas terras.
esses brasileiros desalojados voltariam para o Brasil, gerariam um problema social. Então, até que ponto, nesse cálculo das relações internacionais, isso não foi feito, essa conta não foi feita pelo Lugo? E até que ponto isso não está pesando agora? Mas eu até dizer, quem realmente poderia fazer uma reforma, quem realmente pode fazer a reforma são os governos que, de certa forma, vão mais ao extremo, né? A paz nunca é feita pelos moderados, a paz é feita entre os radicais, né? Já dizia Golda Meir, né? Então, quando a gente analisar bem essa questão, quem realmente poderia fazer a reforma agrária no Paraguai seria o governo do Lugo, e não esse governo que entra agora. Bom, um dado importante, a reforma agrária, o todo, e a parte foi um episódio, né? Houve um episódio determinante da cassação, da perda de mandato, a morte de 17 pessoas num entreveiro lá entre Sem Terra e Forças Armadas, ou polícia, pelo menos. Se nós fizéssemos a interpretação de que isso foi negar direitos fundamentais previstos na Constituição, tanto lá como aqui, assim está dito na nossa carta também, que é crime de responsabilidade de um presidente, portanto, podendo levá-lo ao impeachment, negar, em algum momento, o cumprimento a princípios fundamentais constitucionais. Então, quem foi presidente do Brasil no momento de Carajás teria que ter sido defenestrado também, né? Não só do Brasil, de todos os países da América Latina. Agora, há mais perspectivas históricas dessa queda. Não terá sido só esse episódio dos 17 mortos no conflito do Sem Terra. Tem mais coisa a ser explicada historicamente, professor? Pois é, Brito, boa noite aos demais participantes, boa noite aos telespectadores. Eu acredito que sim, né? Na verdade, me parece que a América Latina ela tem, em primeiro lugar, um histórico de desigualdade social, né? Um histórico de atraso social e atraso econômico. Esse histórico de atraso social e atraso econômico está associado à sua dependência inicial da Europa e sua posterior dependência dos Estados Unidos da América. Não é o único motivo histórico, não é o único elemento, mas é um dos elementos que contribuiu para isso, ou determinou em muitos aspectos. E aí, nós nos acostumamos a ver regimes na América Latina subordinados a essas forças externas e, ao mesmo tempo, a certas elites internas que mantinham esta estrutura social para o seu próprio benefício, favorecendo as potências estrangeiras e tirando a sua parte de leão, digamos, desta exploração dos povos latino-americanos. Aliás, aquela obra do Galeano, As Veias Abertas, está defasada historicamente do ponto de vista da atualidade, mas não defasada historicamente do ponto de vista das razões das nossas desgraças. Ela é uma obra sempre boa a ser retomada. Então, o que ocorre? Quando na América Latina começa uma série de mudanças, e de fato elas começam, e essas mudanças se consolidam através de transformações políticas pela via do voto, num contexto de fim de Guerra Fria, em que há espaços na geopolítica mundial maiores para esse tipo de movimentação nacional, nós temos uma situação sui generis na América Latina, que é justamente a situação de países que assumem uma nova perspectiva de desenvolvimento com participação e distribuição de renda. E este tipo de coisa choca as elites tradicionais, e bem como alguns interesses externos também, que tentam, num primeiro momento, reagir de diversas formas. No caso de Honduras, por exemplo, foi um caso mais radical. Ali, de fato, os militares chegaram, tiraram o presidente, enfim, realizou-se um golpe, digamos, tradicional da América Latina. Não é o caso que ocorre hoje no Paraguai, mas ele faz parte, com formas diferentes, de um mesmo movimento de tentativa de resgatar historicamente aquele passado. Eu diria assim, Brito, se nós estivéssemos em plena Guerra Fria, provavelmente não seria o Senado, através, digamos, de algum casuísmo legal, que teria efetivado isso. Teriam sido mesmo, talvez, as Forças Armadas, através de uma participação externa, provavelmente das Forças Americanas, que teriam derrubado o presidente e realizado o que tinham que realizar para implantar uma ditadura que durasse não sei quantos anos. Por sorte, mudou o contexto. Por sorte, mudou. E me parece que esta mudança de contexto, ela está expressa na forma como as coisas ocorreram no Paraguai. Ou seja, uma forma que, como já foi dito aqui,
é legal. Não dá para dizer, é o que tudo indica, né? A gente não conhece em detalhes, mas eu não vi nenhuma argumentação de que violou-se a lei, né? Por outro lado, por óbvio, parece que se utilizou um casuísmo, né? Algo que não estava bem construído em termos democráticos, digamos, na lei, né? Porque, de fato, imagine você, se os nossos criminosos comuns, aqui, eu não sou, você, Brito, é especialista, professor aqui, eu não sou, mas eles têm direito à defesa, eles têm sei lá quantos recursos, né? Poxa, um presidente de um país tem 30 horas, 31 horas para se defender de acusações nem sequer formalizadas do ponto de vista das provas e se não o fizer já está destituído. Então, é óbvio que, me parece, se utilizou de um casuísmo legal, de uma brecha para realizar um fato político que foi a sua destituição com a conivência do vice-presidente, né? O que mostra que havia já algo além, né? O vice-presidente... Estava preparado, já estava de faixa. Exatamente. Discurso pronto e assumiu prometendo a ligação do Paraguai com o mar. Veja só. Estou assumindo e tem mais uma. Vou abrir isso aí e nós vamos chegar no Pacífico. Exatamente. E terminam com aplausos, como se tivessem motivos para festejar. Exatamente. Então, veja, tem que avisar o Chile e o Peru, né? Avisar os parceiros, evitar uma nova confusão. Mas, de fato, me parece que aí a comunidade latino-americana também está respondendo de uma forma madura. Né? Em primeiro lugar, tomando uma decisão que é de suspender, uma suspensão até a nova eleição, evitando uma ação mais drástica, que seria ruim para a população, e ao mesmo tempo também aquela situação de que, enfim, você não pode resolver os problemas dos outros. A gente sempre tem condenado, as democracias têm condenado aquela prerrogativa que algumas potências têm de achar que elas têm o direito de resolver o problema dos outros países. Nós não podemos querer fazer a mesma coisa, ou seja, resolver pela força dentro de um país externo, de um outro país, desculpe, algo que esse país tem que resolver por si, né? Agora, é possível, e isso tem sido feito, demonstrar a insatisfação, ou seja, tomar as medidas de cunho próprio, ou seja, que dizem respeito ao próprio país, e que ele acha por bem tomar. Então, os países do Mercosul têm o direito, se eles entendem por maioria, de suspender, né? Um país tem por direito, se entende que deve deixar de exportar algo para aquele país ou importar algo daquele país. O que não pode é dizer, bom, eu vou impor àquele país, né, isto ou aquilo. Isso não. E me parece que isso não é o caminho que, felizmente, no começo tem sido adotado. No cenário internacional, e com certeza no colegiado do Mercosul, o Paraguai, no momento, está sem representação, porque a suspensão é ao país, não é ao novo presidente, e o antigo presidente poderia ter interpretado, bom, então eu vou lá, eu vou para a reunião de Buenos Aires, vou sentar lá e dizer, como convidado, não vai representar o Paraguai, e isto aí, ao contrário do que se imagina, significaria, de certa forma, por via transversa, reconhecer que há outro governo, ou nenhum governo. Como isso é possível, meu querido Suano? Boa noite, Brito. Boa noite, telespectador, cidadão gaúcho. Boa noite, participantes da mesa. Eu fico muito feliz em ver que a primeira preocupação de todos, porque essa é uma preocupação que eu tenho sempre, é trabalhar sem trazer uma nebulosidade conceitual. Apesar de criar a possibilidade de dizer, foi ou não foi golpe de Estado, pelo menos nós chegamos à conclusão de que ali não é um golpe de Estado, foi um procedimento legal, foi um procedimento constitucional, mas não significa que porque foi legal e foi constitucional que nós devemos aplaudir o que foi feito. Por qual razão? Porque da perspectiva de quem defende a democracia, não se pode ter instituições políticas tão frágeis e com aberturas e com lacunas tão subjetivas como existe na Constituição paraguaia. Agora, não somos nós que vamos impor um modelo constitucional paraguaio. É o Paraguai que vai se autodescobrir. É o Paraguai que vai se autoconstruir. É o Paraguai que vai se autoproduzir. E é a sociedade paraguaia que vai se descobrir enquanto democrata. Porque até houve um processo que é bem curioso. A minha questão, quando se apresentou, eu vou até contar um fato interessante. Quando ocorreu o fato que iniciou o processo, agora, eu entrei em contato com a analista em São Paulo, eles entraram em contato comigo e falaram, vai dar problema no Paraguai. Por quê? Porque se estava aguardando um momento específico
para desencadear a saída do Lugo. Não estou dizendo aqui que eu estou condenando aqueles indivíduos. Todo o processo do Lugo, desde que ele assumiu a presidência da República, foi confuso. Foi um processo confuso de uma coligação confusa. Nem estou chamando o Vaticano ainda. O homem é bispo, pai. Foi uma coligação confusa. Quase um Borges. Sem apoio. Ele vai e se diz de centro-esquerda e toma como principal base de apoio político um partido de centro e direita, que não é uma dissidência, mas que vem do partido, de um partido de direita, que é o Partido Liberal Radical Autêntico, que não é um partido liberal, mas que tem 30% aproximadamente das cadeiras, ou seja, das cadeiras no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara. Ou seja, ele se baseia para alavancar uma eleição com propostas de reformas, que ele não cumpriu as reformas da esquerda, não acompanhou as reivindicações daquela base com a qual ele se aliou, ou seja, ele se tornou só, ele se isolou. Curiosamente, aí sem fazer trocadilhos, sem fazer brincadeiras, que normalmente se identifica, eu espero o Daniel, lógico, o Daniel ele tem uma visão específica da história da América Latina e sempre se acusa os Estados Unidos. Mas, inclusive, quando o Lugo recusou fazer a reforma agrária, procurem nos jornais de 2 anos atrás, ele foi acusado de ter sido, num passado anterior, a gente nascia, sabia disso? Quem acusou foi o pessoal da esquerda. Ou seja, começa a criar uma nebulosidade para qualquer coisa que não nos é mais conveniente. Ou seja, o Lugo, ele perdeu uma grande oportunidade histórica, até mesmo porque ele olha aquela Constituição com aquelas fragilidades. Será se ele não percebeu que ele poderia ser vítima a qualquer momento? Pelo que consta, são 20 ou 28 tentativas de impeachment dele desde que ele foi eleito presidente da República. Ele poderia ter solicitado uma emenda constitucional, porque na própria Constituição está aberto ali que 25% de qualquer uma das casas, solicitação do presidente da República, ou 30 mil assinaturas de cidadãos podem solicitar uma emenda constitucional ou uma reforma constitucional para a qual seria feita uma eleição de uma constituinte e para fazer as reformas estruturais que seriam necessárias naquela Constituição. Em nenhum momento ele pensou em fazer isso. A pergunta que eu me fiz é, por qual razão eles aproveitam a 9 meses de uma eleição presidencial que vai ocorrer, creio que é 21 de abril de 2013, vai ocorrer, há 9 meses, você afasta imediatamente este presidente. Ele se afastou da base de centro-direita na qual ele se apoiou. Qual é a lógica que tem? Ele está voltando a fazer um contato direto com segmentos da sociedade com os quais ele pode estar se articulando para não retroceder ou garantir o que quer que seja uma continuidade do seu governo, mas para fazer um ato que possa ir contra a legalidade. Não estou dizendo que é isso, não estou criando uma teoria da conspiração, mas houve pessoas que levantaram essa hipótese no Congresso, na sociedade, entre os analistas e nas Forças Armadas. O vice, que hoje é o presidente, parece que tinha uma relação que nós gaúchos conhecemos. Muito parecida da relação do vice Feijó com a governadora Ieda. É bem isso que se sabe. É uma relação de ódio e ódio. A única coisa que eu não tenho informação, me penitencio por não tê-la, é como foram na campanha os dois. Se estavam agregados, se foi resultado de coalizão para tentar maioria, para governabilidade, ou se veio cada um de uma vertente. Foi coalizão para tentar uma maioria. O Partido Liberal Radical Autêntico, ele não é só uma dissidência, ele é uma contraposição ao liberal, porque o grande opositor dele é o Partido Colorado. E aí eu falo da seguinte perspectiva. Não, eu acredito. Esse aí vai botar faixa eu acredito na democracia. E como alguém que acredita na democracia não pode permitir instituições frágeis que possam ser manipuladas para que um partido se eternize no poder. Ou seja, nós que acreditamos na democracia, nós temos que trabalhar para que as instituições garantam a rotatividade. E preserve a minoria, porque a verdade e a sobrevivência da espécie pode estar com a minoria. Por isso que nós somos democratas, temos que defender as minorias. Aí fica aquela grande questão. Ora, no momento em que surge esse grupo que se auto-intitula, ou se denomina, ou passa a se chamar Partido Liberal Radical Autêntico, ele vem aberto a quaisquer pessoas ou lideranças que digam: eu acordarei contigo, farei um pacto, cumprirei uma determinada cartilha, desde que tu cumpras. Ele esperava que o Lugo fizesse isso.
Aí fica a grande questão. Talvez o Lugo tenha se iludido com uma suposta base que ele teve, e aí não preciso fazer críticas, nem ficar fazendo gracinhas com certas lideranças da América Latina, mas nós temos certas lideranças da América Latina que jogaram fora as oportunidades históricas de nós termos essa alavancagem que foi dada e dá para a América Latina respeito, além de crescimento e, além disso, dignidade, respeito internacional. Bom. E ficaram verdadeiros bufões. Talvez ele tenha entrado nesse canto da sereia. A posição cautelosa do Brasil, que está sendo elogiada até pelo novo chanceler paraguaio, é histórica, é inovadora, compromete? Vamos ver no próximo bloco. E você, considera correta a forma como o presidente Lugo foi afastado do poder? Se você entende que sim, ligue para 8401-0360, responda sim, opção 1, não, opção 2. E venha também pelo e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter @conversacruzada. Já voltamos.